Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 13, versículo 6, o ponto 11, continuar falando do anticristo e continuar comparando Apocalipse 13 com Daniel 8. O título do material didático diz: o anticristo fará prosperar o engano. A grande tribulação será um período de 7 anos de engano. Então, nós sempre dizemos o seguinte: as nações serão enganadas pelos 7 anos, por toda a grande tribulação. Já Israel, ele será enganado por 3 anos e meio, só na primeira metade que Israel está sendo enganado e acreditando que o anticristo seja esse solucionador dos problemas. Daniel 8:25, ele diz: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. É interessante que os rabinos que aparecem, você tem vídeos gravados no YouTube, ou que dão entrevistas em jornais, eles dizem que o anticristo, que digo, o Messias, né? Eles não chamam de anticristo, mas eles dizem que o Messias que está chegando, quando ele se manifestar, ele vai explicar todos os símbolos da Cabalá, como eles gostam de chamar, né? Ou seja, todos os símbolos do misticismo judaico, do espiritismo judaico, será explicado por esse Messias que eles estão esperando. O Messias que nós sabemos que vem na terra, né? Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem vier, se alguém disser, olha, ele está no deserto ou dentro de uma casa, não acrediteis, que a manifestação de Jesus será gloriosa. Mas é claro que o anticristo, quando vier, ele virá como um homem normal. E é esse homem que, infelizmente, os judeus farão aliança. Então, pelo seu entendimento, fará prosperar um engano na sua mão, ou seja, esses símbolos místicos que eles dizem que ninguém conseguiu explicar até hoje, o anticristo, pelo seu entendimento, vai atender esse pedido deles, né? O versículo prossegue: e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então diz que ele se levantará, claro, contra Jesus, contra o Messias. Ele vai tentar ocupar o lugar de Messias, vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, e tudo indica, fazendo um paralelo com o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, que ele vai assentar-se no templo de Deus. Com o Apocalipse, é muito provável que essa atitude dele acabe por causar um rompimento da aliança com Israel. O comentário diz: sem mão será quebrado, deixa claro que não será derrotado por uma ação humana, e também será uma vitória rápida. Por quê? Nós temos um paralelo na estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Eu comento aí, a expressão se parece com a revelação da estátua dos sonhos de Nabucodonosor, quando Daniel viu uma pedra cortada sem mão, ou seja, sem ação humana. O próprio Deus, claro, na pessoa de Jesus Cristo, vai dar fim ao reino do anticristo. E o período é o mesmo. Daniel, capítulo 2, ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, representando o reino babilônio, o peito e os braços de prata, representando o reino medo-persa, o ventre e as coxas de metal, representando o reino grego, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, representando uma mistura, ou seja, o Império Romano seria dividido, mas ele seria misturado, né? E seria esse que o anticristo governaria, ou seja, o Império Romano ainda existe. Hoje ele não está mais só em Roma, ele está no mundo todo. Toda a Europa fazia parte do Império Romano, e podemos dizer que toda a América também, porque Estados Unidos e Canadá
foram colonizados pela Inglaterra, que pertencia ao Império Romano. América Espanhola e Brasil foram colonizados pela Espanha e Portugal, que também pertencia ao Império Romano. Então, o capítulo 2 de Daniel, aquela pedra cortada sem mão, que cai no pé da estátua e destrói toda a estátua, é um paralelo perfeito com essa besta de Apocalipse 13. Por quê? Lembre-se que a estátua de capítulo 2, ela tem um paralelo com Daniel capítulo 7. A cabeça de ouro, no capítulo 7, aparece como um leão com asas de águia. O peito e os braços de prata, no capítulo 7, aparece como um urso, o reino Medo-Persa. O ventre e as coxas de metal, em Daniel capítulo 7, é o leopardo, o Império Grego. E as pernas de ferro é o quarto animal indescritível e muito forte. E esse quarto animal, ele permanece vivo nesse Império Romano, junto com todos os outros animais, já que a besta que sobe do mar, ela traz características de todos esses animais. O leão com asas de águia, e nós vemos esse animal ainda hoje no mundo. O leão é a Inglaterra, a águia é os Estados Unidos. O segundo animal, que era um urso, nós vemos esse animal no mundo hoje, é a Rússia. O terceiro animal, que é um leopardo, o leopardo é a mistura de animais, são os chamados aliados, né? E daqui a pouco nós veremos que o Apocalipse vai falar em uma nova besta surgindo, fora daqueles animais, ou seja, uma besta que não era conhecida do mundo nos dias de Daniel. O anticristo terá o poder do dragão para fazer prosperar o engano. Ou seja, vamos aproveitar aqui e repetir essa questão que tem alguns que acham que o engano do anticristo será só na primeira metade da grande tribulação. Não. Para Israel, será só na metade da grande tribulação. Só Israel escapa desse engano na metade da grande tribulação. As outras nações vão continuar seguindo o anticristo até a batalha do Armagedon. Todas elas fazem parte da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Daniel diz que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, em uma clara alusão à ação do anticristo na segunda metade da grande tribulação. Claro, essa ação contra Jesus Cristo, que é o príncipe dos príncipes. Um paralelo interessante com essa expressão, né, sem mão será quebrado, é que o apóstolo Paulo diz que ele será vencido pelo sopro da boca de Jesus, também para representar uma vitória fácil. O comentário prossegue. Um dos principais, ou mesmo o principal engano que o anticristo promoverá nos últimos dias será o esquecimento da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte, o período anterior à grande tribulação, o espírito do anticristo já está agindo no mundo. João disse que lá no primeiro século da era cristã, o espírito do anticristo já estava agindo no mundo. Então, o período anterior à grande tribulação, vai haver realmente um esquecimento e até um descaso com o estudo da escatologia. Observe, há cerca de 5, 6 anos atrás, como eu sempre me dediquei à escatologia, eu encontrei com um palestrante muito famoso, ele dá palestras no Brasil todo, ele falou, rapaz, esquece esse negócio de escatologia, que ninguém está dando mais importância, não vende livros, né? Eu falei assim, não, eu vou continuar ensinando, vou continuar me dedicando, porque esse é um tema importante para a igreja. Bom, com a pandemia, despertou um pouquinho, mas não despertou tanto quanto deveria despertar. A comprovação disso é que todos os pastores que eu converso, aqui na cidade do Rio de Janeiro, semana passada, 7 dias, eu tive na cidade de Pati do Alferes, né, em todos os locais que eu vou, né, os pastores falam uma mesma coisa. A pandemia
fez com que os cristãos que estavam meio lá, meio cá, fossem para lá definitivamente, se afastasse da igreja, se afastasse de tudo. Ou seja, está havendo realmente um esquecimento. Eu botei entre aspas porque não é que eles tenham esquecido que Jesus voltará, mas parece que eles não estão dando importância e estão tratando isso como algo de importância secundária. O comentário prossegue. Foi por esta razão que Jesus Cristo disse que a sua volta se daria quando os discípulos não pensassem. Mateus 24:44 diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, certamente Jesus Cristo não está falando para todos, mas significa que a maioria, a regra, seria o seguinte: aqueles que dizem Senhor, Senhor, aqueles que estavam na igreja, essas pessoas vão deixar de lado o tema da volta de Jesus. O que a pandemia faz com os salvos, né? Quem está limpo, limpe-se ainda, ou seja, ele vai se aproximar ainda mais. Agora, aquele que estava meio limpo, o que vai acontecer? Ele vai começar a se dedicar às necessidades dessa vida. As coisas estão difíceis. Eu agora não posso me dedicar à igreja. Eu tenho que me voltar para as questões de emprego, da família, e vai deixar a igreja de lado. E o que a Bíblia continua nos dizendo é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, né? E as coisas que Jesus citou antes, do cuidado, né, que nós devemos ter com essa vida, todas essas coisas Deus vai cuidar por nós. Elas serão acrescentadas, mas o fundamental é a nossa vida com Deus. O comentário prossegue. Chegará um momento em que a própria igreja estará tão desapercebida que não pensará na volta de Jesus. E aí, claro, eu estou falando aqui, vamos dizer, não é geral, não é que todos desacreditarão, mas, infelizmente, o que parece é que a regra, a maioria, a ponto de Jesus Cristo, em certo momento, dizer: quando o Filho do Homem, pois, vier, achará fé na terra? Ele fez essa pergunta. O comentário prossegue. Chegará um momento em que a igreja estará tão envolvida com questões políticas, questões de saúde e sobrevivência financeira, que ela não pensará na volta de Jesus. Nós estamos vivendo uma situação assim no mundo. A igreja está sendo tão atacada politicamente. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, começaram a surgir projetos anti-igreja, anti-cristianismo, projetos que obrigariam as igrejas a casar homossexuais, senão os pastores seriam presos, as igrejas seriam multadas. Então a igreja teve que se envolver com a política para conseguir rejeitar essas leis. Mas nós temos que tomar cuidado para nós não extrapolarmos, porque houve um período que algumas igrejas, não a verdadeira igreja de Jesus, mas outras igrejas, elas estiveram envolvidas com o Estado, de maneira que existia um Estado que ele era chamado de católico, outro Estado que era chamado de protestante, e que eles faziam até guerra religiosa entre eles. Vamos perseguir e matar os católicos, ou vamos perseguir e matar os protestantes. Então, nós temos que tomar cuidado, saber participar, né, como cidadãos, mas sem essas coisas serem o principal alvo do cristão. E mesmo questões de saúde e sobrevivência financeira. O Senhor cuidará de nós. O comentário prossegue. Quando pronunciou estas palavras, Jesus fazia referência à maioria dos cristãos. Eles serão pegos desprevenidos. E isso pode resultar em condenação, porque um cristão que está desprevenido hoje, ficando na grande tribulação, será que ele vai resistir ao engano do anticristo? Ou será que ele acabará por
acreditar no anticristo como realmente um solucionador de problemas, porque provavelmente, e principalmente na primeira metade da grande tribulação, o anticristo ele vai se apresentar não como um anticristo, mas como alguém que está trazendo uma religião que respeita a todos, né? Ou seja, vai trazer um discurso que é feito hoje pelo ecumenismo católico. E pode acontecer, infelizmente, desse cristão que está com os olhos vendados hoje, durante a grande tribulação, ficar ainda mais cego, porque o nível de engano será muito maior do que hoje. Com certeza, infelizmente, será muito maior. O comentário prossegue. Não significa que 100% dos cristãos não perceberão a aproximação daquele dia. Né? Eu acredito que com certeza não serão 100%. O autor aos Hebreus falou de um momento que muitos estariam deixando as suas congregações. Ou seja, os cristãos estariam com dificuldade para estar vivendo em comunidade com outros irmãos quando o dia da sua vinda se aproximar. Veja, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, olha, o momento que nós estamos vivendo é um momento que algumas pessoas estão deixando a sua congregação por motivos diversos. Alguns por medo da pandemia. Outros estão realmente se afastando da igreja e está surgindo um grupo chamado de desigrejados. Não existe desigrejados. A igreja é um corpo espiritual. Se a pessoa está com problema em uma congregação, com um grupo de pessoas, ele tem que estar em comunhão com outro grupo de pessoas. Mas desigrejado significa a pessoa não faz parte do reino de Deus, porque a igreja é um corpo espiritual. O comentário prossegue. O espírito do anticristo fará prosperar esse engano antes da grande tribulação, no período chamado de princípio de dores. Será que nós já estamos vivendo o princípio de dores? Talvez sim. Olha, faltam 8 anos, 7 anos para completar 2000 anos da morte de Jesus. Tudo indica que Jesus morreu no ano 29, talvez 28, talvez 27. Alguns colocam até no ano 30. O mais provável é o ano 29 ou o ano 28. Ou seja, faltam aí 8 anos, 7 anos para completar 2000 anos da morte de Jesus. Então pode ser que a gente já esteja vivendo o princípio de dores. Porque essa pandemia surgiu num período tão importante da história da humanidade, quando vai se completar 6.000 anos da criação de Adão e 2.000 anos da morte de Jesus, sabendo que foram 4.000 anos de Adão até Jesus. Então é muito significativo o momento que nós estamos vivendo. Então nós podemos já estar vivendo o princípio de dores, ou talvez o princípio de dores inicie quando completar 2.000 anos da morte de Jesus. O melhor comportamento que o intérprete tem que ter em relação à Bíblia é realmente não fixar o ano, o mês, o dia. O dia, até a Bíblia nos dá realmente muitas evidências. Seria no Yom Kippur, no horário do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde lá em Israel. Aqui no Brasil, por exemplo, 10 horas da manhã. Mas quando será esse Yom Kippur? O mais provável é que seja no Yom Kippur. Porém, quando será esse Yom Kippur? Nós não sabemos. E também pode ser na Páscoa, porque Jesus morreu na Páscoa. Então, a hora da morte do Cordeiro Pascal, ou a hora da morte do bode para o dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, o chamado bode expiatório. Vamos lembrar que bode não significa que é algo do maligno. As pessoas às vezes nem gostam que fale isso na igreja. Infelizmente, o dragão ele perverteu a figura do bode. Normalmente um terreiro espírita tem um bode e eles deixam ele extremamente fedorento.
né, para causar um sentimento ruim. Mas o bode, ele era o animal do principal sacrifício de Israel, o sacrifício do dia do perdão. O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, o próprio anticristo liderará o convencimento dos atribulados. Na segunda metade da grande tribulação, a população da terra será dominada pelo engano do anticristo. Claro que eu coloco aqui, a exceção na segunda metade, a exceção é Israel. Mas a população da terra, né, claro, a grande maioria, ela estará dominada pelo anticristo. Tanto que nós vimos, começou a falar da besta que sobe do mar, aquela que vai estar atuando por 42 meses, ou seja, nessa segunda metade da grande tribulação, já foi dito que ela vai dominar sobre todos os povos, línguas, povos e nações. Ou seja, nesse período, o anticristo, que lidera a besta que sobe do mar, ele vai estar dominando sobre todo mundo. O comentário prossegue. O segundo engano promovido pelo anticristo dirá respeito à união da verdadeira igreja com as seitas. Então nós temos um evento, um movimento, melhor dizendo, de união, tanto da igreja de Jesus com o judaísmo, quanto da igreja de Jesus com as seitas. Com o judaísmo, olha, nada contra o judaísmo, nós oramos pelos judeus a todo momento, a Bíblia nos ordena isso, mas o que ocorre hoje, Israel está desviado. Se você se ligar aos israelitas, você está se ligando a uma árvore seca. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas defendendo uma ligação da igreja cristã com Israel e até dizendo o seguinte: a igreja cristã só vai alcançar a maturidade quando ela se ligar a Israel. Mas como assim? A Bíblia descreve Israel hoje ainda como um corpo se recuperando. Ela era um vale de ossos secos, eram ossos secos. Nós acreditamos que pela profecia os ossos já se juntaram, já surgiu nervo, carne e pele, mas o espírito ainda não entrou no corpo. Eles ainda não têm vida. Então não faz sentido a igreja se ligar a Israel. Outra coisa é a igreja cristã se ligar às igrejas reformadas. Eu sempre falo para tomar cuidado, porque se ligar às igrejas reformadas resulta em duas coisas. Primeiro, você vai se ligar à Babilônia apocalíptica, e segundo, você vai se ligar ao liberalismo teológico. Essa é a herança que os reformados estão colocando nas igrejas. Infelizmente, eu tenho que aqui ser antiético falar que a FAECAD colocou reformados para dar aula lá. As pessoas que saem da FAECAD hoje saem desviadas do Evangelho, não acreditam mais na Bíblia como a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Isso é horrível para o cristianismo. O comentário prossegue. Em 2017, as igrejas reformadas, que são anglicana, luterana, metodista e presbiteriana, assinaram um acordo com a Igreja Católica. Por isso que eu falei, se a Igreja Assembleia de Deus seguir o caminho, e outras igrejas cristãs também, é claro, a Assembleia de Deus não é a única igreja cristã, se a Igreja Assembleia de Deus seguir o caminho de se filiar às igrejas reformadas, vai estar automaticamente se filiando à Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica. Esse artigo, esse texto que eu vou mostrar aqui para vocês, mostra essa união que eles estão fazendo, chamando a Babilônia apocalíptica de mãe, tá bom? Enquanto a Bíblia chama ela de mãe das prostituições. Veja o comentário. Aquela que o Apocalipse chama de mãe das prostituições, essas igrejas chamaram, porque foi em 2017, de mãe das igrejas. A Igreja Católica nunca foi mãe da igreja. Sempre foi uma instituição político-religiosa criada por Constantino. Bom, eu cito aí um artigo, tirado de um site católico, intitulado A Bíblia Católica. Eu extraí esse artigo em 5 de setembro de 2020.
Vejam o que os católicos falam sobre as igrejas reformadas. Olha, a volta de protestantes ao seio da Igreja Católica nos Estados Unidos. Vamos sempre lembrar que a Igreja Cristã, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista Cristã, deixando de lado aquela Igreja Batista Reformada, outros, elas não saíram da Igreja Católica, elas não saíram das igrejas protestantes, elas não são protestantes. O comentário lá no artigo do site católico diz, veja, foi algo que os protestantes não esperavam. Para eles, impossível, mas para Deus, possível. Jesus olhou para eles e disse, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, os católicos estão vibrando porque os protestantes estão voltando a ser católicos. Trata-se da volta e conversão de muitos protestantes para o catolicismo, fato notável que tem ocorrido nos Estados Unidos, berço do neoprotestantismo. Estas conversões aumentam a cada dia e estão sendo irreversíveis com a passagem do tempo. São conversões de pastores, ministros e leigos para a Igreja Católica. Sim, antes eles eram fortes pilares do protestantismo e promotores do anticatolicismo, que agora voltam à Igreja de Cristo. Ele chama a Igreja Católica de Igreja de Cristo. De jeito nenhum. E com os seus testemunhos atraem como avalanche muitos outros protestantes de todos os continentes. Então, vocês podem ler um artigo completo, tem um artigo bem mais longo, né? E eu coloquei aí também um outro artigo intitulado Igrejas Reformadas endossam o acordo católico-luterano sobre a disputa crucial da reforma. Veja o que esse artigo vai dizer. Ele diz o seguinte, que eles reconhecem que não existe mais diferença entre católicos e reformados. Ou seja, o que Lutero fez, o que ele falou do Papa, o que o Papa falou dele, ele chamou o Papa de anticristo, o Papa chamou ele de anticristo, de falso profeta, e continuaram pregando isso por toda a vida deles. Eles disseram, não, aquilo ali na verdade estava todo mundo certo. Isso é irracional. Eu falo, não dá para dizer que estava todo mundo certo. Dá para dizer que estava todo mundo errado, né? Bom, esse artigo vocês têm aí o site para vocês lerem completo. O artigo, eu extraí um trecho que diz, por mais histórico que seja, a resolução desta disputa teológica não levará a mudanças imediatas que possam ser sentidas pelos fiéis, como o compartilhamento da comunhão entre católicos e protestantes ou o reconhecimento mútuo de ministros. O artigo é bem longo, leia o artigo completo, tem aí um link para você, mas observe o que ele está dizendo. Eles estão fazendo de uma maneira que, por exemplo, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, né, os anglicanos, eles não percebam que eles estão voltando a ser católicos, porque eles acham que o povo não vai aceitar isso, que eles só vão aceitar se for uma mudança com o tempo, uma mudança demorada. Ou seja, eles estão ocultando a verdade do povo, estão acreditando que se fizer por parte, o povo nem vai perceber, vai ser enganado e será levado, né? O comentário meu diz, o texto fala que a mistura com a Babilônia será feita aos poucos. A igreja evangélica está fazendo aliança com essas igrejas reformadas, como eu disse, a Assembleia de Deus e outras estão fazendo alianças com essas igrejas reformadas. O fim dessa história é a igreja evangélica estar submissa à Babilônia apocalíptica. Isso sempre foi falado que iria acontecer nos últimos dias. Eu estudei no IBP, do missionário Lourenço Ouço, e ele sempre falava, olha, nos últimos dias, ele já morreu, né, já faleceu, mas ele falava para nós, é muito provável que vocês sejam a geração da volta de Jesus. Nós estávamos lá como jovens naquela sala de aula. Ele fala, e nesses últimos dias, a tendência é que
haja um desvio, que muitas igrejas voltem a fazer parte da Babilônia apocalíptica. E isso está acontecendo, infelizmente. Eu tenho que lembrar que o Papa, quando esteve aqui no Brasil, ele entrou numa Assembleia de Deus, aqui na favela do Manguinhos. O pastor lá recebeu ele, rezar o Pai Nosso. Como assim rezar o Pai Nosso com o homem que é o líder da Babilônia apocalíptica, grande candidato a ser falso profeta do Apocalipse? E também está comum. Você encontra no YouTube, pastores vão na paróquia, o padre vai na igreja pregar. Então, essa grande mistura é um sinal do fim também. O verdadeiro cristão não pode cair, né, nessa cilada do dragão.